invocadores, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre. Bom, já tá na descrição do vídeo, né? Mas nós vamos falar sobre Dona Mulambo, né? Pra quem não sabe, gente, eu vou pedir desculpa pra vocês, mas eu tô com uma rinite terrível. Mas bom, nós vamos falar sobre Dona Mulambo, né? Pra quem não sabe, pra quem não viu, assiste o vídeo sobre a minha espiritualidade, lá que eu falo um pouco sobre algumas crenças anteriores ao trabalho com magia cerimonial, tá? E de onde eu vim. E a Umbanda foi onde eu me descobri espiritualmente, né? Então, muita coisa aconteceu, né, nesses anos que eu passei na Umbanda, etc, né? Então, hoje o relato não é sobre magia cerimonial, e sim sobre algumas coisas que eu já pedi pra Dona Mulambo e elas aconteceram e, assim, independente do tipo de magia ou de entidade que você está trabalhando, é sempre muito importante você ter cautela naquilo que você está pedindo, né? Porque às vezes você pode ser atendido, né? Essa é a questão. Às vezes você pode ser atendido. Então, quando é feito com verdade, quando é feito com, né, com o fogo da intenção, aquilo pode muito acontecer, tá? Até isso explica também porque, sei lá, por que muitas coisas que às vezes os crentes proferem por aí acabam acontecendo. Porque aquilo acontece com muito fervor, eles têm fé naquilo que eles estão fazendo. Então, assim, funciona. Se você tem fé, se você está exercendo ali no momento o poder da tua intenção, você está direcionando aquela energia, aquilo vai acontecer. Às vezes você não precisa de nenhuma parafernália, não precisa de círculo mágico, não precisa de um monte de coisa. Só a energia espiritual que a pessoa está colocando, seja naquela palavra proferida, seja naquela maldição, às vezes, que a pessoa, né, só profere, já faz um estrago grande, tá bom? Então, assim, tomem cuidado. Então, bom, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa um like no canal, já se inscreve também, deixa algum comentário, porque a gente tá crescendo aos pouquinhos, mas a gente tá crescendo, então, assim, isso ajuda bastante, tá bom? A gente manter esse trabalho, também me motiva a vir aqui contar esses relatos para vocês. Então, assim, eu agradeço a cada um que se inscreveu e continuem, né? Se possível, compartilha. Sei lá, eu sei que às vezes a gente tem um pouco de receio de compartilhar conteúdos ocultistas, enfim, por N motivos, né? Ainda hoje, né? Mesmo depois de muitos anos, a nossa prática mágica ainda é vista com maus olhos, né? Ainda mais na sociedade que a gente está hoje. Então, assim, eu entendo, mas se der, compartilhem. É importante, tá bom? Bom, então vamos lá. Desde que eu entrei na Umbanda, né, o que aflorou pra mim, o que sempre foi muito visceral pra mim, sempre foi o trabalho com a esquerda. A esquerda sempre foi o meu pilar praticamente de trabalho dentro da Umbanda, tá? Então eu já participei de alguns tipos de Umbanda, né? É, E a Umbanda onde eu iniciei era uma Umbanda assim, mais um bandomblé, né? Porque misturava um pouco de cada coisa, enfim. Porque o pessoal sempre faz um salseiro danado, né? Então, assim, normal. Até aí, normal. É, E a primeira entidade que se manifestou para mim foi Dona Mulambo, né? Dona Mulambo foi a primeira entidade que se manifestou, que deu nome, que falou sobre o rito dela, falou as coisas que ela gostaria, foi o primeiro que apareceu, tá? Depois disso tiveram outras, mas a principal ali é que eu tive um apego assim muito grande foi Dona Mulambo e também seu Capa Preta, tá? Foram os dois Exus, assim, Laro e Exu, que se manifestaram primeiro, no primeiro momento, tá? E foi onde eu me apeguei mais. Então eu tenho um carinho muito grande pelos Exus, que são meus guias. Então, mesmo eu estando trabalhando com magia cerimonial, eu continuo cultuando, né? Eu continuo, enfim, fazendo uma prece para Dona Mulambo, acendendo uma velinha para Dona Mulambo, pro seu capa preta.
Então, eu não tenho religião, então isso me dá a liberdade de eu seguir aquilo que toca o meu coração, tá? Bom, eu tive um relacionamento de 7 anos, mais ou menos. Foi um relacionamento de 7 anos e, enfim, e eu era muito apegado a esse cara, enfim, era uma coisa assim, uma loucura, né? E, e eu não aceitei o término da nossa relação, né? Já tava assim, já tava pra acabar, já nem tinha mais nada, mas mesmo assim eu não tinha aceitado aquilo, né? Então eu falei assim, não, não é possível, não, isso não tá acontecendo, isso não tá acontecendo. E eu falei assim, vou chamar a Dona Mulambo. E, gente, é, eu sempre fui muito contra qualquer tipo de trabalho de amarração, de trazer alguém de volta pra tua vida, porque geralmente isso sempre dá errado. Sempre, sempre. Se alguém disser pra vocês que deu super certo, deu certo por enquanto, né? Daqui a pouco vai dar alguma coisa. No meu caso deu certo, mas depois deu tudo errado. Então, assim, é, então, cuidado, gente. Cuidado quando vocês veem essas coisas assim de eu trago o seu amor de volta em 7 dias e não sei o que, blá blá blá. Pode até funcionar por um tempo. Mas depois, gente. Porque esse tipo de magia é muito complicada. Principalmente porque você tá lidando com o outro, você tá mexendo com o livre-arbítrio da outra pessoa, você tá trazendo energias densas, porque você imagina que para aquilo acontecer, não é uma coisa muito boazinha que vai acontecer ali energeticamente. Então você vai criar uma tensão energética muito grande. Então, cuidado, gente. Às vezes é melhor você aceitar que aquilo não é pra você do que você ficar correndo atrás de Exu, de demônio, de anjo, pra você ficar trazendo gente de volta pra sua vida, tá bom? Então vamos aceitar, vamos trabalhar aí a nossa mente, tá? É, Bom, enfim, eu não aceitei e falei assim, não, eu quero ele de volta. Ele vai voltar. E aí, aí eu peguei, e gente, eu tenho muita fé em Exu, muita fé em Exu. Assim, Exu pra mim é o meu pilar, é o meu guia. Então, eu peguei. Eu tinha as velas que eu sempre utilizo, sempre utilizei pra cultuar os Exus, né? É, aí o que que eu fiz? Fui lá no assentamento que eu tenho pra ela, coloquei uma velinha lá, ajoelhei no chão e coloquei ali, gente, sabe quando aquela pessoa, quando ela tá assim, frustrada emocionalmente, quando ela tá destruída emocionalmente, gente, tudo que você faz é sem pensar. É sem pensar. Então, eu peguei, é, coloquei a velhinha lá no chão, chamei Dona Mulambo, né? Só que não para um processo de incorporação, né? Porque sempre que eu trabalhei dentro da Umbanda, eu trabalhava como um médio de incorporação, né? Então ali eu não estava invocando ela, eu estava evocando, tá? É diferente, pessoal. Quando você invoca, é para dentro de você. Quando você evoca, você está chamando externo, tá bom? Então eu evoquei Dona Mulambo, tá bom? E todo ato de evocar é o quê? Você chamar o nome daquela entidade. E geralmente eu sempre chamo 3 vezes, né? Porque é a trindade, né? É a manifestação. Então eu chamei pelo nome dela 3 vezes. E chamei mais 3 vezes e fui repetindo até eu sentir que ela estava lá, né? Porque como a gente tinha uma conexão, principalmente por conta do nosso trabalho dentro da Umbanda, então, pra mim sempre foi muito fácil sentir a presença dela, né? Quando eu queria a presença dela, gente, tinha vezes assim que eu não precisava nem pensar direito que já tava lá. Então, assim, fui lá, chamei e falei assim, Mulambo, eu quero isso, isso, isso e isso com essa pessoa. E ela conhecia ele, né? Até porque a gente convivia junto, a gente morava junto. Então, então ela conhecia, ela sabia quem era, né? E e aí eu falei assim, eu quero isso, 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 mas eu fiz isso, gente, de uma forma tão visceral, que eu saí desse pedido com ela extremamente esgotado, assim, literalmente esgotado, porque eu coloquei tudo de mim ali, tudo, é, porque eu não aceitava, né? Olha a cagada aí, gente, olha a burrada acontecendo. Aí, beleza, ela veio, né? Falou que ia me atender, só que ela colocou uma condição.
ela colocou uma condição. Ela falou assim: olha, se não for pra ser teu, eu vou levar tudo embora. Eu falei, ok. Eu queria, eu tava aceitando qualquer coisa. Falei assim, não, então tá bom, ok. Pode fazer do jeito que a senhora quiser. Não tem problema. Eu estou aqui, aceito, de boa. E aí, beleza, levou alguns dias, levou um tempinho, a gente voltou. A gente literalmente voltou. Né? Teve uma parte, né, minha de ir atrás também, né? Mas a parte espiritual ali ajudou bastante. Eu senti isso. Porque sabe quando a pessoa muda de ideia? Ele mudou de ideia sem dar água pro vinho. Eu falei assim, nossa. Eu falei assim, Dona Bulambo, babadeira. Gente, desculpa, mas a rinite às vezes tá muito forte. Mas enfim. ahn, e a gente voltou. A gente voltou, foi aquela coisa assim, aos pouquinhos e tudo mais. Até que no final das contas a gente, né, acabou literalmente ali assumindo novamente um relacionamento, né? Eu voltei aí pra casa dele, ele tava morando em outro lugar, a gente voltou a se ver e tudo mais. É, E aí de uma hora pra outra a gente resolveu abrir a relação, né? Porque como eu já tinha sofrido bastante com tudo que tinha acontecido, eu sempre fui muito ciumento, né? E aí eu acabei perdendo os ciúmes, né? Essa questão de, será que a gente fica com outra pessoa ou não? E eu falei assim, não, beleza, vamos abrir a relação, né? Vamos abrir a relação, vai ficar tudo de boa e tudo mais. É, E no começo funcionou. No começo funcionou, no começo deu super certo, no começo foi legal. Só que eu a Mulambo tinha falado pra mim que se não fosse pra ser meu, ela ia levar tudo embora. E não era pra ser meu, né? Aquilo ali foi uma coisa mágica que eu pedi, né? Aquilo ali era como se fosse um glamour, né? Então assim, não era pra ser meu. E essa outra pessoa que entrou na relação, eu acabei me apaixonando por essa pessoa, né? E acabei o fato de eu me apaixonar por esta pessoa fez com que eu enxergasse tudo aquilo que estava acontecendo dentro daquela relação. Sabe, todo. Falei, gente, não, peraí. Falei, calma. Falei, não, eu tô fazendo cagada. E aí, sabe quando já começa a bater aquele negócio assim. Aquele arrependimento? De tipo, não deveria ter pedido. Mas enfim, eu já tinha feito. E aí agora esperar o resultado, né? O que ia acontecer. Até que no final das contas, a gente acabou terminando de novo. E eu acabei ficando com essa terceira pessoa, né? Que assim, pra mim é uma relação muito mais harmoniosa, que me trouxe coisas que sabe quando você tá numa relação assim tóxica e você não consegue enxergar mais o que é positivo e somente a sua obsessão por aquela pessoa, por aquela situação e tudo mais. Então essa outra pessoa me mostrou que existe possibilidade de ser tudo muito melhor. Então, assim, eu falei, cara, não é isso que eu preciso. É isso que eu preciso pra minha vida. Não disso daqui que eu tenho, né? E acabou que no final das contas não era pra ser meu, né? Então a gente terminou de novo, foi aquele mesmo drama e tudo mais, né? Então, até aí, normal, vida que segue, né? A gente já tava separado mesmo, já tava cada um na sua casa, então não tinha problema da gente, sabe, ter que se separar de novo coisas e tudo mais, né? Aquela coisa dramática. E. Enfim, fiquei com essa terceira pessoa, passou-se um tempo e eu sempre treinava, gente, numa mesma academia, né? Eu sempre treinei numa academia que fica aqui no centro da minha cidade e eu sempre deixei o carro numa rua paralela à academia, né? Sempre deixei, nunca teve problema nenhum, nunca aconteceu nada e tudo mais. E quem tinha me dado esse carro foi o ex. Ele me deu esse carro. Tanto esse carro como diversas outras coisas que foram embora também. Mas o carro foi o mais. Era a única coisa, gente. Era a única coisa que sobrava. Porque quando a gente se separou, tudo que era dele, ele levou embora. Inclusive as gatas. Que eu sinto falta delas, mas ele levou até as gatas embora. Então não tinha nada dele. Nada, literalmente nada. Nem roupa, nada, não tinha nada. Eu comprei tudo novo pra dentro de casa. Tudo. E, e a única coisa que tinha sobrado foi o carro.
O carro ficou, porque a gente, né, combinou um negócio lá e o carro ia ficar comigo. E o carro ficou. E aí, beleza, né? Tava eu lá de boa com o carro e o que a dona Mulambo tinha falado era que ela ia levar tudo embora, né? Aí, beleza. O carro ficava lá, nunca tive problema, só que uma semana antes do carro ser roubado, tá? Já vou dar o spoiler total, o carro foi roubado. É, uma semana antes do carro ser roubado, eu já ia treinar com aquela coisa, gente, não vai dar certo esse carro aqui. Sabe quando é alguma coisa te avisando que vai acontecer pra você abrir o seu olho? E aí eu fiquei assim, caraca. Falei assim, eu tô com isso na minha cabeça, mas não sei não. Falei assim, deixa pra lá. Eu sempre fui assim, gente, eu sou muito São Tomé, sabe? Eu sou ver pra crer. E eu já tinha até esquecido, gente. Já tinha passado alguns meses, eu já tinha até esquecido do negócio com a Mulambo, né? E aí, um dia antes do carro ser roubado, eu passei por dois caras. E aí eles falaram assim, essa rua tá meio perigosa, não sei o que, podem roubar o carro, blá blá blá. Eu falei assim, nossa gente, falei assim, vai acontecer alguma coisa. Sabe quando você tá sentindo que vai acontecer? Um dia antes, né, eu tava aqui em casa conversando com a minha mãe, com os meus pais, eu não lembro. E eu falei assim, olha, se o carro for roubado, eu falei assim, vai ser complicado que eu vou ter que comprar um outro assim, porque a gente mora num lugar muito afastado. Então, pra mim, carro é crucial. Eu preciso de carro. E, e aí eu falei pra eles, eu falei assim, se roubarem o carro, eu vou precisar comprar um carro de qualquer jeito. E aí, beleza. É, no dia seguinte de eu falar isso, eu fui treinar. Gente, foi questão assim de 1h15, 1h20 que eu fiquei treinando. Quando eu voltei, estava eu com meu namorado. Quando eu olhei pro horizonte, assim, onde o carro ficava parado, quem disse que o carro tava lá? Levaram o carro. Levaram o carro. Não tava mais lá o carro. E não tinha seguro. Olha, enfim, levaram o carro. É, eu falei assim, lascou. Lascou agora. O que eu vou fazer? Aí liguei pro meu pai, fui me buscar, voltei pra casa. E aí quando eu cheguei em casa, isso eu tinha esquecido, tá? Totalmente. Do que eu tinha prometido pra dona Mulambo. Quando eu cheguei em casa, eu só fiquei com a chave do carro. Quando eu cheguei em casa, passei na frente do assentamento que eu tenho pra ela. Aí eu lembrei na hora, gente. Voltou na hora. Eu falei assim, putz, grila. Pra não falar outra coisa. Isso é coisa da Mulambo. Falei assim, nossa, eu sabia, por isso que tava me avisando. Aí, sabe, começou a bater todas as coisas, sabe? Os avisos, aquela sensação de que ia acontecer alguma coisa. Eu falei assim, caraca, gente, ela é danada. Ela é danada. Aí o que que eu fiz? Eu peguei e coloquei a chave lá no altar dela. Falei assim, não tinha prometido pra senhora? Então aqui, a senhora nem chorei, assim, chorei, assim, eu não choro por esse tipo de coisa, mas assim, a gente fica meio chateado, né? Porque depois eu tive que comprar outro carro e tudo mais, é mais dinheiro que você gasta. Enfim. Mas aí fui lá, deixei a chave lá pra ela. Falei assim, tá aqui, ó. Eu falei pra senhora que eu ia devolver, então toma, pode levar. É da senhora. A senhora fez o que eu quis, eu vi que não era, então tá aqui. Pode levar, é teu. E, enfim, gente, mas tem certas coisas. Por que eu tô falando sobre isso hoje? Porque tem certas coisas que a gente faz dentro da magia ou trabalhando com algumas entidades que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede. Eu, graças ao universo, graças aos deuses, eu tive condições e possibilidade de comprar um outro carro. Mas imagina se eu não tivesse, né? Aí ia ser uma situação complicada, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede pro astral. Porque eles são forças cegas. E isso não é culpa da Mulambo. Não é a Mulambo que é malvada e não sei o quê. Eu pedi. Eu pedi. Eu fui lá, coloquei o meu. Ajoelhei, acendi uma velhinha e pedi pra ela. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, porque pode ser atendido, tá? E dependendo do que a gente oferece como troca energética, a entidade vai cobrar. A entidade vai cobrar aquilo. Mais cedo ou mais tarde. Mas vai acontecer. Então, assim, esse foi o relato da Mulambo, que é o relato assim mais impactante que eu tenho trabalhando com ela,
E por esse motivo eu decidi trazer aqui pra vocês, porque foi um ensinamento muito grande pra mim. Foi um ensinamento no sentido de, olha, você precisa prestar atenção, né? E o seu capa preta, assim, ele é muito duro comigo, muito duro. Ele sempre que ele vem, o que eu peço pra ele, ele sempre me dá uma chapuletada, né? De, ó, você tá fazendo errado. Ou você começa a fazer certo ou não vai dar certo. Ou você começa a ter disciplina. Nossa, eu já levei tanta bronca do seu capa preta, gente. Porque eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho um jeito meio avoado, assim, entendeu? Então, e ele sempre, o seu capa preta ali, ó, é a ferro e fogo. Ou você faz ou você faz. E às vezes eu não fazia. E aí ele vinha e me cobrava. Ó, você não tá fazendo tal coisa. Eu falei pra você fazer, você não tá fazendo. E aí eu ficava assim, ai, desculpa, não sei o quê. E aí eu ia lá e arrumava. Mas a gente tem que levar muito a sério, gente. Tem que levar muito a sério mesmo. Eu tenho esse meu jeito meio avoado, assim. Mas com essas lições, com esses aprendizados, eu aprendi principalmente a não me comprometer com coisas, com nenhuma entidade, com nenhuma. Coisas que eu não posso fazer, coisas que sejam muito complicadas ou que sejam de um tempo muito longo, né? Pra você não se complicar depois. E aprendi a ter disciplina. Disciplina. Disciplina com as coisas que você tem que fazer, com as tuas obrigações, com os teus preceitos. Ah, se a magia demanda que você fique um tempo ali em celibato. Fique. Fique. Aprenda a ter essa disciplina. Porque se você não consegue controlar nem a tua mente, como você vai conseguir controlar um Daimon quando você evocar ele na tua frente, né? Que foi o que aconteceu recentemente comigo com Siri, tá? Quando eu evoquei Siri, gente, a energia é muito densa, tá? Eu vou trazer esse relato aqui, mas é uma energia muito densa e você tem que saber lidar com aquilo. Se você não souber, ele vai te consumir. Ele vai olhar na tua sombra e ele vai potencializar aquilo de uma forma que você não vai saber lidar. Então, assim, é complicado. Então, magia é muito sério, tá bom? Então, gente, esse foi o relato de hoje, de trabalhinho com a Dona Mulambo. É, Se vocês gostam do conteúdo, se vocês estão achando legal, deixa o like, se inscreve no canal, aquele beabá de sempre. E é isso, gente. Faz o que tu queres, a de ser o todo da lei. Um abraço. Tchau, tchau.